Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o evangelista Anderson Souza e eu tenho uma mensagem de Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz da seguinte forma: Eis que a tua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pela fé viverá o justo. Meus irmãos, esta palavra ela foi escrita pelo profeta Abacuque, um profeta de Deus, no qual profetizou aquilo a qual Deus colocou em seu coração. E eu quero ser profeta de Deus a você que me ouve neste momento, a você que me ouve nesta hora. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. O profeta Abacuque, meus irmãos, ele exerceu seu ministério por volta do 6º século a.C. Seu nome significa abraço ou abraçador. O profeta Abacuque, ele já inicia sua mensagem atacando o poder judiciário de Judá, condenando de forma veemente pelo enfraquecimento da justiça, por deixar a justiça, por não haver justiça em Judá. Então Deus ele revela a Abacuque que iria punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus. Abacuque ele se recolhe em um lugar seguro e fica aguardando a resposta do Senhor. É quando Deus ele dá a resposta a Abacuque. E a resposta de Deus não tarda, meus irmãos. O Senhor ele dá uma grande revelação ao profeta, dizendo: o justo viverá pela sua fé. Pela fé viverá o justo. E é com base, irmãos, neste texto que nós lemos, é que Deus ele me dá uma mensagem. É com base a esta palavra a qual o profeta Abacuque ele profetiza, é que Deus ele tem uma mensagem para mim e para você. É que Deus ele tem uma resposta para mim e para você. Meus irmãos, o mundo ele está sendo punido pelos seus pecados. A gente vê a punição por conta do pecado e por conta das transgressões da humanidade diante de Deus. A gente vê pestes, terremotos, a gente vê maremotos, a gente vê diversas doenças assolar o mundo em que vivemos, porque Deus, meus irmãos, está abatendo nações para que volte a Ele, para que se arrependam dos seus pecados. E quando o justo, no lugar onde o justo convive, também convive o ímpio. E no lugar onde o ímpio ele sofre, o justo ele também passa por um sofrimento. Mas a Bíblia vai nos dizer que o justo viverá pela fé. O justo ele vive pela fé. E com base neste texto, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Nós encontramos neste texto aonde Deus iria punir, Deus ia trazer punição pela injustiça que havia em Judá. E Deus ia usar os caldeus para poder abater a nação de Judá. E neste texto sagrado, o profeta Abacuque, ele cita uma das frases mais revolucionárias e impactantes da Bíblia: mas o justo viverá pela sua fé. Foi com base nessa máxima que Paulo ele desenvolveu a sua doutrina, a doutrina de justificação pela fé. E que Martinho Lutero, ele revolucionou, impactou o mundo cristão, que culminou na Roma, através desta mensagem: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, o justo viverá pela fé. Diante
das doenças, diante do que está acontecendo no mundo, o justo, ele vive pela fé. O que nos faz estarmos vivos é a fé que está em nós. O que nos faz estar de pé é a fé que há dentro de mim e há dentro de você. E é momento de nós usarmos a fé. É momento de nós ter fé. O apóstolo Paulo, ele menciona dizendo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em Hebreus 10, versículo 38, o escritor sagrado, ele também descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A gente vê, meus irmãos, que é momento de nós usarmos a nossa fé. É momento de nós usarmos a nossa fé diante de um mundo em crise, diante de um mundo em assolação. É momento de nós usarmos a nossa fé. É a fé que é o escudo do cristão, a fé que é o escudo do crente. É momento de nós usarmos a nossa fé. Jesus, ele ficou surpreso com a fé daquele comandante militar de Cafarnaum, quando ele exclamou pedindo a Jesus que curasse o seu filho. Jesus vai dizer para aquele homem: eu irei até sua casa e lhe darei saúde. Mas aquele homem, ele vai dizer: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Apenas diga uma palavra e o meu criado sarará. Jesus, ele ficou surpreso por tão tamanha fé que havia naquele homem. Tão grande fé em requerer de Jesus apenas uma palavra para que o seu criado fosse curado. Então precisamos ter esta fé. Esta fé a qual aquele centurião ele teve. Precisamos ter essa fé. Paulo, ele explica melhor que é viver pela fé. O que é viver pela fé? Não atentando nós às coisas que se veem, mas as que não vêm, porque as que vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Precisamos ter a fé. Vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé, alcançamos as promessas pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória é a fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos ter fé. Vamos acreditar em Deus. Vamos confiar em Deus. O que nos mantém de pé, o que te mantém de pé neste momento é a sua fé. Diante de tudo o que está acontecendo, é momento de ter fé. É momento de ter fé. Mesmo que lhe falte saúde, tenha fé. Mesmo que lhe falte o dinheiro, tenha fé. Mesmo que lhe falte o emprego, tenha fé. Em um mundo em crise, use a sua fé. Que possamos assim seguir em fé em fé. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.